Bom, você tem dúvidas sobre sensores de rotação? Por que no plural sensores? Porque nós temos diversos tipos de sensores de rotação, né? E na aplicação automotiva nós temos três mais comuns, certo? Nós temos sensor do tipo indutivo, sensor do tipo Hall e o sensor do tipo magneto-resistível, esse que é muito usado na linha ABS, né? No sistema ABS. Então, se você trabalha com injeção eletrônica, se você trabalha com câmbio automático, se você trabalha com freios ABS, né, e diversos outros sistemas, com câmbio robotizado também, então o curso IDEA ele pode te ajudar a compreender esses componentes de forma precisa, ok? E fazer o diagnóstico deles, porque no curso IDEA nós trabalhamos a interpretação do diagrama elétrico automotivo, e trabalhamos também o diagnóstico do componente. Então, independente do sistema que você trabalha, você vai precisar desses conhecimentos para fazer o diagnóstico. E mesmo que você não seja um especialista num determinado sistema, mas uma vez que você conhece o componente, você pode fazer o diagnóstico de forma segura e resolver problemas mesmo sem ser um especialista, como acontece, por exemplo, comigo mesmo. Então, eu não sou especialista em câmbio automático, mas se chegar um câmbio automático para mim, onde o problema, o código de falha, o DTC, seja ligado ao sensor de rotação, no momento que eu abro o diagnóstico e identifico o tipo do sensor de rotação, se eu fizer o diagnóstico, o procedimento de diagnóstico, que é o mesmo que eu faço quando o sensor é aplicado ao motor ou a uma roda, ok? Eu consigo identificar a sua falha e fazer o procedimento, fazer o diagnóstico e assim resolver aquele problema. Aplicar o multímetro ou o osciloscópio. E esse último, né, para que a gente possa fazer o diagnóstico com o osciloscópio, a primeira coisa que eu tenho que compreender é o princípio de funcionamento do componente, ok? E o ambiente onde o componente está aplicado, porque é através do sinal, certo, que eu leio no osciloscópio, né? Primeiro começa com a configuração do osciloscópio, ok? Então, a partir eu preciso conhecer o componente para fazer a configuração e no momento que o sinal aparecer no osciloscópio para mim, eu poder identificar ele e saber fazer a distinção do que é um componente do que é um sinal de um componente sadio e do que é um sinal de um componente com problema ou doente, né? Como nós podemos falar também. Então vejamos aqui na nossa plataforma, né? Na plataforma Hotmart, onde o nosso curso ele está hospedado, para você ver como é que você vai estudar lá. Ok? Como é que você vai, quais são as aulas que você tem disponível. Então, primeiro eu quero apresentar para vocês, junto com a aula, ok? Com as videoaulas, nós temos o PDF de aplicação. Então, eu tenho aqui sensor de rotação, ok? Então, eu tenho a simbologia elétrica, né? No caso, a gente pega aqui principalmente os diagramas originais, né? Nós temos o sensor de rotação, a aplicação na rotação do motor. Nós temos que é bastante comum, né? Principalmente para quem já está na área há mais tempo. No passado nós só tínhamos o sistema de injeção eletrônica de gerenciamento do motor. Então era muito raro, né, outros tipos de sistemas, a não ser em carros mais sofisticados. Hoje qualquer carro ele tem o sistema ABS, por exemplo, né? Então nós temos o sensor de rotação lá e principalmente o magneto resistivo. Mas nós temos aqui a aplicação, nós falamos aqui do sensor na aplicação como sensor de rotação e ponto morto superior, temos sensor de fase, a sua localização, né? Nós temos a aplicação no câmbio automático, no ABS, como já citado, e no câmbio robotizado também, e também como sensor de rotação de eixo de entrada e saída do câmbio automático, né? Que nós também acabamos de citar, e também na caixa de transferência. Esses são alguns exemplos. Então, quando eu pego o diagrama, nós temos aqui um diagrama original. Então veja bem, aqui pelo diagrama, aqui eu tenho os sensores de rotação. Nós temos o sensor de rotação do motor, esse é um diagrama do sistema de gerenciamento do motor. Então eu tenho aqui, ó, simbologia do sensor do tipo indutivo e aqui a simbologia do sensor do tipo Hall. E como é que a gente faz a leitura aqui? Bom, eu tenho um aterramento para esse sensor, tenho uma alimentação positiva, que é o mesmo que alimenta aqui o sensor de pressão absoluta, outra simbologia, que é uma coisa que a gente trabalha muito no treinamento, né, que são as simbologias. Se você pega, por exemplo, um diagrama elétrico da Dr. Ié, já ajuda muito, porque você tem um desenho também, né? Então, além da informação, que tipo de sensor lá, você também tem um desenho. Mas se você pegar um diagrama original, você também vai conseguir ler
né? Você vai conseguir interpretá-lo. Então nós temos aqui o sensor do tipo Hall, tem uma alimentação positiva, o massa, né? Também positivo e o massa, e o pino do centro é o sinal. E o sensor do tipo indutivo é um gerador de corrente alternada, né? Então ele gera uma tensão, ele não recebe alimentação para funcionar. Ok? Então nós temos o e-book que acompanha as aulas e as aulas aqui na plataforma. Então aqui na plataforma nós temos a aula para sensores, nós temos para sensores de rotação. Nós temos sensor de rotação do tipo indutivo, ok? Teoria, sensor de rotação do tipo indutivo, a prática, sensor de rotação do tipo Hall, teoria, sensor de rotação do tipo Hall, a prática, sensor de rotação magneto-resistivo, teoria, e sensor de rotação magneto-resistivo, a prática. Então nós temos aí os três sensores mais utilizados. E você, independente do tipo de sistema que você trabalhe, como eu falei no início, você vai conhecer o componente, você vai conseguir fazer o diagnóstico dele de forma precisa. Então, o curso IDEA, apesar da gente trabalhar muito o sistema de injeção eletrônica, com base no sistema de injeção eletrônica, melhor falando, mas no diagrama elétrico, quando você fizer a leitura da simbologia, você vai conseguir identificar o componente e vai saber que tipo de aplicação, né, de diagnóstico você vai fazer naquele componente. Então, se você identificou que é um tipo Hall, a primeira coisa que você sabe é que você tem que fazer teste de alimentação elétrica, conferir as alimentações elétricas e o sinal de retorno, né? Então, seja se você tiver uma simples caneta de polaridade ou se você tiver um osciloscópio, né? E nós damos o suporte para isso, esse é o diferencial. Também, depois que você assiste a aula, você vai ter aqui ao lado um questionário, onde você vai responder esse questionário. O questionário ele não vale nota, é simplesmente para eu acompanhar a sua evolução, o seu entendimento do componente. Eu vou te retornar fazendo os esclarecimentos, ok? Para que tenha certeza que você faça o acompanhamento, te dê o suporte para você, para que eu tenha certeza que você compreendeu as informações que foram passadas, ok? Então, esse atendimento pode ser via WhatsApp ou Telegram, ou se houver necessidade, nós temos uma sala virtual e nós fazemos o atendimento na sala virtual, ok? Bom, pessoal, então, qual é o princípio de funcionamento do sensor Hall? Quais são as diferenças com relação ao sensor do tipo indutivo? Quais são os cuidados, os testes que nós temos que fazer, né? E as suas diversas aplicações, porque assim como o sensor indutivo, uma vez que eu conheço o princípio de funcionamento, identifico que é um sensor Hall. Bom, pessoal, então é isso com relação ao sensor de rotação. Essa foi uma breve apresentação do nosso treinamento, né? Nós temos aí já uns 3 anos trabalhando esse treinamento, onde nós já formamos diversos alunos em vários estados diferentes. Temos alunos também fora do país que tem endossado, né, que o treinamento tem dado resultado, né, tem trazido resultado, muitos começando na carreira, né, profissional e muitos já profissionais experientes que acharam necessidade de se aprofundar um pouco mais, né, e daí nos componentes, né, porque nós não tratamos de um sistema em si, mas nós, na medida do possível, nós damos o suporte para cada sistema, né, porque na medida do possível, porque, por exemplo, se for algo muito aprofundado relacionado à transmissão automática, então, de fato, não é a minha área. Agora, na parte de gerenciamento do motor, rede de comunicação, né, então, tudo isso a gente consegue fazer um suporte bastante aprofundado, de acordo, logicamente, com o que o curso se propõe, né? Então, não é um curso de rede CAN, não, assim como também não é um curso de ABS, nem é um curso de injeção eletrônica, mas a gente faz questão de, no momento que o aluno precisar de nós chegamos junto para ajudá-lo, né, nas suas dificuldades, ok? Então, venha fazer conosco o curso IDEA, né, Interpretação de Diagramas Elétricos Automotivos e Diagnóstico de Sensores e Atuadores. Nós também não trabalhamos um tipo de diagrama elétrico em si, tanto é que no treinamento nós temos 3 aulas com diagramas elétricos originais, né? Então, e quando o aluno pega um diagrama que não tem no nosso treinamento, nós também chegamos juntos e fazemos a interpretação juntamente com ele para que ele possa
caminhar no diagnóstico. Então, espero que você matricule-se no curso IDEA e venha fazer parte do nosso grupo e daí a gente poder te auxiliar dentro da sua necessidade para que você possa evoluir cada vez mais no seu diagnóstico e fazer de fato o diagnóstico avançado que tanto se fala. Que o diagnóstico avançado não é uma ferramenta em si. O diagnóstico avançado, para nós fazermos diagnóstico avançado, é um conjunto de conhecimentos, tá certo? Que nós temos que ter para poder aplicar nos diversos sistemas e assim fazer o diagnóstico da forma mais precisa possível. E no nosso próximo vídeo sobre o curso IDEA, nós vamos trazer os potenciômetros, ok? E se você tiver alguma pergunta, ok, tanto sobre o componente como sobre o treinamento, deixe sua pergunta aí nos comentários que a gente faz questão de responder. Forte abraço, saúde, sucesso e até o próximo vídeo.